Salve, pessoal! Nossa conversa hoje com uma das principais lideranças indígenas do país, conhecida no mundo todo por sua defesa dos povos originários e do meio ambiente, a guerreira Sônia Guajajara, primeira indígena na história do país a compor uma chapa, né, para disputar a presidência da República, quando foi com Guilherme Boulos, em 2018. Ela é coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, criada para a defesa, né, não só dos mais de 300 povos indígenas do país, mas também por toda essa riqueza natural que há milênios, né, é protegida por esses povos. Então, Sônia, antes de mais nada, muitíssimo obrigado mesmo, tá, por sua generosidade. Né? Eu sei o quanto que você está ocupada, né, nesse momento, então. Muito obrigado mesmo por essa conversa. Tá joia, Laura. Obrigada, né? Eu que agradeço pela oportunidade. Um momento que a gente precisa muito que a nossa voz chegue mais longe, né? Que a nossa voz ecoe por vários lugares, para as pessoas saberem, né, a realidade e o que está acontecendo, né, entre os povos e nos territórios indígenas. Sim, Então, sim. obrigada também aqui pelo espaço. Vamos lá, Sônia. E, Sônia, eu acho que não tem jeito da gente começar o nosso papo sem falar, né, dessas boas novas aí da chegada da vacina, né, contra a Covid. Você mesma, né, foi uma das primeiras indígenas a ser vacinadas no país. Queria saber como é que foi esse momento para você, pessoalmente, né, até como uma enfermeira de formação, e como é que tem sido, assim, para as comunidades indígenas, como é que elas têm recebido essa possibilidade de ser vacinadas, né, da vacinação? Uhum. Bom, falar da vacina, né, é tão importante quanto, né, falar ainda da proteção, né, das medidas de proteção contra o novo coronavírus. Então, a vacina foi um alento, né? Está sendo um alento para nós. Devolve a esperança para a gente continuar, né? Fazendo o trabalho que a gente faz, continuar encontrando. Aliás, a vacina devolve a vida, né? Para as pessoas. Que pena que perdemos tantas pessoas, né? Foram muitas mortes e a vacina não chegou a tempo, né, de salvar a vida dessas pessoas. Demorou demais, né? Demorou muito para a vacina chegar e evitar tantas perdas. Mas agora que chegou, né, é a gente incentivar nossos parentes a tomarem a vacina, né, a aceitar a vacina, porque tem muitas mentiras sendo disseminadas, né? São muitas tentativas de provocar dúvida na cabeça das pessoas. São mensagens religiosas, são mensagens políticas, né? São mensagens leigas mesmo, né? De que a vacina vai matar, de que a vacina vai provocar outros males, né? De que, enfim, a própria fala de Bolsonaro trouxe fortemente essa dúvida, né? Ah, vai tomar quem quer. Ninguém é obrigado a tomar a vacina. Isso deixa uma certa dúvida na cabeça das pessoas. Então, o nosso papel agora é tomar a vacina e mostrar às pessoas que a vacina ainda é uma das formas mais eficazes de prevenir muitas doenças, né? E a outra é orientar, estimular as pessoas, né, a aceitar a vacina, mas também é uma luta constante pressionar o governo para garantir que a vacina chegue para todo mundo. Porque no plano de vacinação do governo, exclui povos indígenas que estão em contexto urbano e exclui também indígenas que estão em áreas não regularizadas, né? Uma vez que esse papel é do Estado brasileiro. Então, ele nega a regularização e, ao mesmo tempo, né, considera indígena aquele que estão em áreas regularizadas. Como saiu agora as próprias novas regras da FUNAI, né, dizendo quem é quem não é indígena. E o terceiro ponto é a gente continuar com as orientações
de prevenção, né, de proteção básica para evitar novas contaminações. Porque a vacina chegou, mas não está sendo vacinado todo mundo, né? Sim. Ainda estão em etapas aí, e a pandemia não acabou, né? A pandemia não acabou. Sim. Continua matando muita gente, a exemplo do que é agora a situação caótica que se encontra em Manaus, e agora já se alastrando para outros estados da Amazônia, né? Sim. Então, são esses 3 pontos que eu acho que agora é fundamental para a gente esclarecer, né? Estimular os indígenas a tomar a vacina, todo mundo que tiver a oportunidade de tomar, tome a vacina, né? Vacina parente. A PIB está com essa campanha agora, né? Vacina parente, né? Pressionar o governo, todo mundo, pressionar o governo a garantir vacina para todo mundo e as orientações de medidas de proteção. Então, esses 3 pontos né, são fundamentais agora, neste momento. Sim. Não, isso que você fala, inclusive, dessa pressão sobre o governo, inclusive, é essencial, que acho que nem todo mundo sabe disso, mas a própria inclusão dos indígenas, né, como nessa fase, como prioritários para receber a vacina, é fruto da própria pressão de uma ação feita pela PIB, né, na articulação indígena, junto ao STF, né, que garantiu os indígenas serem vacinados, né, como nessa fase dos prioritários. Senão, nem vacina ia chegar, né, nem teria chegado ainda. Né? Você vê como é que é eficaz essa pressão. Né? Uhum. Exatamente. Inclusive, é importante que a gente diga isso, né? Porque muitos indígenas estão rejeitando a vacina porque estão com medo de, claro, né? Como diz a história, gato escaldado tem medo de água fria, né? Sim. A gente que já foi vítima de né, de tantos malefícios, né, de vacinas, inclusive, que mataram, né, muitos indígenas no passado, né, por serem ali, né, um plano mesmo de extermínio, como aconteceu na ditadura militar. Então, assim, né, muitos indígenas ficam desconfiados. Por que nós estamos como prioridade para tomar essa vacina? Somos cobaias? Né? Muitos indígenas ficam se questionando. Né? Faltou um esclarecimento por parte dos órgãos de saúde para falar dos efeitos colaterais, das contraindicações, né? Quem deve, quem não deve tomar. Então, os indígenas estão falando muito isso. Mas nós estamos aqui para dizer que nós estamos no grupo prioritário para tomar a vacina agora, exatamente porque foi muita luta, né? Então, estar no grupo prioritário é resultado de grandes mobilizações, né? Inclusive de medida judicial do movimento indígena, para que a gente pudesse estar hoje entre esse grupo prioritário, né? Isso é uma prioridade por quê? É outra pergunta que também fazem muito, né? Por que esses índios estão vacinando na frente dos outros, né? Então, estamos na prioridade porque nós somos considerados grupos que está em estado de vulnerabilidade. Né? A população indígena é pequena demais em relação à população geral no Brasil, né? Somos menos de 1 milhão, segundo o último censo do IBGE. E a letalidade do coronavírus entre os povos indígenas, né, está de uma forma, né, durante toda essa pandemia, revelou assim que é 7 vezes maior, né, do que na população em geral. Então, se não há vacina para os povos indígenas agora, nós estamos correndo, sim, um risco de extermínio, né? Porque essa letalidade é muito alta. Então, nós provamos isso, inclusive a Lei 14.021, aprovada ano passado, né, que foi para garantir o plano de enfrentamento à pandemia, né, aprovada no Congresso Nacional, ali, na Câmara, no Senado. Então, reconheceu os povos indígenas como povos vulneráveis. Então, estando, né, sendo grupo que está ali, né, como grupo vulnerável, precisa estar na prioridade para se imunizar. Sim. Então, é aí que está, né, toda a questão da gente estar hoje. Né? É fruto Sim. de uma mobilização, é fruto de muita luta do movimento indígena, de órgãos de saúde, apoiadores da causa, que teve junto com a gente, né, para a vacina chegar agora para nós. Sim. E, Sônia, assim, falando da vacina, né, da cura,
queria lembrar também, vamos dizer, das possíveis causas dessa doença, né? Porque é algo que você, que todos os povos indígenas vêm alertando, né, há muito tempo, que tipo eventos como esses, né, tipo essa pandemia, são consequências diretas, né, da nossa relação destrutiva com o meio ambiente, né? Você mesmo já disse, falou uma vez naquele seu discurso no Rock in Rio, né, preciso cuidar da mãe terra, né? Porque não existe plano B. É a mãe de todas as lutas, a luta da mãe terra, né? Se pudesse falar um pouco sobre isso, a nossa relação com o meio ambiente, como está por trás de tudo isso que a gente está vivendo também, né? Uhum. Inclusive, Laura, é importante a gente falar que a luta, no momento, né, é garantir a vacina. A vacina vai prevenir contra o vírus, né? Contra um vírus. Mas nós temos vários vírus, né, que são igualmente perigosos. Uhum. Né? E esses o vírus mesmo da mentira, é o vírus, né, da destruição, é o vírus dessa negação de direitos, desse ataque à identidade dos povos indígenas, é o vírus da ganância, né, e inclusive do consumismo. Uhum. Né? Esse vírus do consumismo é o que está realmente causando, né, esse aparecimento de tantas doenças. Uhum. E não considera hoje prioridade essa mudança de comportamento, essa mudança do modelo econômico, a gente está sendo conivente com o caos, né? Com toda essa destruição. E é preciso que as pessoas se sensibilizem, se conscientizem, né? Política e ecologicamente, que é necessário mudar essa relação com a Mãe Terra. Né? Então, a vacina vai curar, né? vai acabar com a pandemia, né? Mas não vai conseguir mudar esse comportamento das pessoas. Então, é preciso que também as pessoas possam, né, se imunizar contra toda essa ignorância, né? De não respeitar, de não considerar a terra, né, como esse objeto, né, assim, que é um bem comum, né, que é um bem sagrado que garante a vida, né, de todas as pessoas, né? Então, nós, povos indígenas, né, temos muito essa relação de respeito, de harmonia, de cuidado, principalmente, e queremos que a sociedade toda entenda isso, né? Essa urgência que é essa mudança de comportamento. Sim. Né? Nessa relação da Mãe Terra, né? E essas formas de consumo. Então, quando a gente fala que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas, porque é ela que garante o sustento e garante a vida. Sim. Se destrói, pronto, né? Não há planeta que resista. Sim. E aí é por isso que a gente fala, não temos plano B, né? Não temos planeta B também. Sim. Né? Exatamente. E Sônia, e nesse cenário, né, de todos esses vírus aí que você colocou, né, Covid, essa mentira e tudo, o resultado que a gente vê, né, dessa relação destrutiva com o meio ambiente, o Brasil hoje talvez seja o exemplo mais tenebroso dos resultados que isso tudo traz, né? Ano passado, por exemplo, enquanto o planeta estava todo o assunto era a pandemia, né, todo mundo voltado para o combate à pandemia, o Brasil ainda conseguiu a proeza, né, de ser a única nação que chamou a atenção do mundo todo por um outro motivo, né? O desmatamento recorde da Amazônia, essas queimadas históricas no Pantanal, né? Como é que se enxerga esse cenário, Sônia, assim, da destruição ambiental como uma política de Estado, uma política de governo mesmo, desse atual governo? Né? Nossa, muito, muito preocupante, né? Porque nós estamos vivendo assim um momento que o mundo inteiro está discutindo como reduzir as emissões, né, dos gases de efeito estufa, né, do gás carbônico, e assim reduzir as mudanças, os efeitos das mudanças climáticas. Né? E aí o mundo inteiro está olhando novas tecnologias, está olhando formas de reduzir essas emissões, né?
Mas, quando esses governos apresentam, né, novas propostas, tudo, fica apenas ali, né, nas proposições no âmbito das conferências do clima, enquanto localmente nada muda na política ambiental, né? Aí aqui no Brasil, por exemplo, é totalmente na contramão. Enquanto o mundo está preocupado e discutindo aí, né, como reduzir o aquecimento global, né? O Brasil está aqui querendo flexibilizar a legislação ambiental, está querendo autorizar mais ainda o desmatamento, está contestando dados de desmatamento e queimadas, está tirando culpa aos indígenas, né, e aos povos tradicionais por atearem fogo, né? Fogo na Amazônia, no Pantanal, como foi agora. Então, é muito o momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, com esse governo, é muito perigoso, né? É muito perigoso. Bolsonaro, ele deixou de ser um problema do Brasil, deixou de ser um risco para nós, povos indígenas, e Bolsonaro se tornou um problema mundial, né? Porque a destruição do meio ambiente não é um problema local, né? O que acontece no lugar, ele reflete por todos os lugares, né? Então, é papel de todas as sociedades, né, do mundo inteiro, pressionar, né, o Brasil a adotar uma política mais responsável, sustentável, né, que respeite as leis ambientais, né, e proteja o meio ambiente. Da forma que está indo, assim, é inadmissível, né? É inadmissível e vale muito assim, engajamento mesmo da população de fazer essa luta, né? É responsabilidade de todo mundo lutar pela proteção do meio ambiente. E aí eu falo meio ambiente porque as pessoas entendem bem essa linguagem, né? Mas o ideal, né, é apoiar também a causa indígena. Sim. Porque quando apoia a causa indígena, os modos de vida indígena, está apoiando, né, todo já esse equilíbrio. Sim. Nós indígenas, nós somos 5% da população mundial, né? E esses 5% conseguem proteger 82% da biodiversidade que existe viva no mundo hoje. Então, né, eu sempre faço questão de trazer esse dado, porque, assim, se os povos indígenas estão em risco, né, a biodiversidade também está em risco. E se a biodiversidade está em risco, né, o mundo inteiro, o planeta inteiro também está ameaçado. Sim. E aí é por isso que as pessoas precisam entender essa luta, né, apoiar a causa indígena como uma causa sua também. Sim. Nossa, inclusive, isso é um tema, né, que, infelizmente, você está falando disso, ecoando essa voz, porque é coisa que a gente precisa falar, né, apesar do que está envolvido, mas quando você está falando desse risco nas populações indígenas, não é uma coisa, uma figura de linguagem, né, que a gente está vivendo hoje em dia no país, né, acho que é um retrocesso jamais visto, né, em relação aos direitos, né, que foram conquistados pelos povos indígenas, né, como no caso do cancelamento de demarcações de terras indígenas que tem sido feito, mas também a gente está vendo um aumento na evasão dos territórios, avanço da mineração, né? E, infelizmente, também esse aumento brutal, né, nos episódios aí de violência, de atentados e assassinatos de lideranças indígenas, de indígenas mesmo, é coisa real, né? Você mesmo perdeu parente direto já, né, o Paulo Paulino Guajajara, né? Foi um caso que ganhou repercussão, né, os Guardiões da Floresta. Enfim, para muitas pessoas, né, o que está acontecendo hoje trata-se basicamente, vamos dizer, de uma política de extermínio mesmo dos povos indígenas, né? Institucionalizou, né, o extermínio. Você enxerga assim também? Como é que você está vendo esse momento? Uhum. É uma soma, né, de muitos ataques, e ele vem de várias formas, né? E hoje a gente vive está vivendo, né, assim, uma campanha de ódio que está se irradiando por toda a sociedade, né? Assim, as pessoas destilando a, a sua intolerância, né, contra o diferente, né? O Brasil assim, nossa, é um país assim
da intolerância, digamos, né? Não tolera indígena, não tolera negro, não tolera pobre, né? E a gente, por algum tempo, achou até que tudo isso tinha passado, né? Que estava melhorando, mas estava tudo muito ali velado, né? Parece que estava guardado, e com o governo Bolsonaro tudo isso veio à tona. As pessoas hoje se sentem muito respaldadas pelas ações do governo e acabam expressando o seu racismo, né, na rua, né, nos espaços públicos, dentro das universidades, assim, de uma forma muito violenta, né? Muito violenta. E aí eles se sentem legitimados pelo próprio discurso do governo, né? Sim. E aí fazem isso porque, assim, se o governo está fazendo, está falando assim, nada vai acontecer comigo. Então, a certeza da impunidade promove todas essas práticas, né, de violência, que vai desde a violência física mesmo, né, ao racismo, né, que também é um tipo, né, de violência, Sim. né, praticado aí todos os dias. A gente tem visto muito, né, muitas práticas desse jeito, das pessoas não tolerar. E aí o pior é que muitas das vezes, simplesmente por não gostar, por não tolerar, as pessoas matam, né? E estão matando assim, de uma forma muito banal. E aí banalizou muito essa questão dos assassinatos, né? Morre, as pessoas são assassinadas na rua, morre, aí fica impune e rapidamente passa, né? Parece que as pessoas não estão mais conseguindo se sensibilizar com a causa dos outros, com o problema dos outros, né? Todo mundo preocupado com si mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estimular, né? Resgatar da sociedade esse espírito de solidariedade, né? De fraternidade, de empatia com as pessoas. E eu acho que durante essa pandemia, né? Assim, que tão cruel que foi, de tanta dor, né? Tanta crueldade mesmo, assim, com tantas perdas, acho que uma das lições que está ficando é essa, né, de que as pessoas parece até que começaram a despertar e olhar um pouco mais para o outro, né? E acho que isso é fundamental nesse momento, assim, que as pessoas expressem essa empatia, né, com as outras pessoas. Só assim a gente vai conseguir mudar essa realidade tão violenta, né? Sim. Nossa, inclusive isso aí que você está falando, dessa empatia, de enxergar o outro, né? Isso é uma coisa que eu sinto, queria saber a sua opinião, porque para mim muita dessa violência, né, desse desrespeito aos povos indígenas, tem por base, vamos dizer assim, uma espécie de uma cegueira coletiva da nossa sociedade, que ainda hoje parece que não consegue enxergar os indígenas, né? No fundo é como se os indígenas fossem invisíveis, né? Como se eles não existissem. E esse, vamos dizer, esse anonimato forçado, né, que os indígenas são colocados ali no anonimato, na invisibilidade, na verdade é o contrário da própria visão de mundo indígena, né? Quando você fala assim, vacina parente, né? Que o indígena enxerga em cada pessoa um parente, né? Uma pessoa da família, alguém da família, né? Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Como é que você vê essa, vamos dizer, essa dicotomia, essa diferença entre a forma como o indígena enxerga o mundo e por outro lado, essa forma, né, essa invisibilidade, como o mundo acaba não vendo o indígena, né? Se puder, como é que você vê isso? Uhum. Assim, né, a gente tem percebido que até aumentou o interesse das pessoas de olhar, né, de conhecer mais sobre os indígenas. Mas, de fato, são 5 séculos, né? E a sociedade brasileira desconhece muito ainda a existência dos povos indígenas e além de desconhecer a existência, desconhece a realidade. E muita gente ainda nos trata com muita estranheza, né? A nossa presença causa estranheza em muitos lugares. E o pensamento que as pessoas têm ainda, né, até hoje, é que essa visão, né, do indígena como um estereótipo tem que ser esse tipo aqui, se fugir desse padrão, não é indígena, né? Se você olha um indígena na cidade que está lá trabalhando, estudando, falando português, não é mais indígena, né?
ou que tem indígena somente lá na Amazônia, lá longe, né? E mais do que pensar em indígena na Amazônia, é pensar em indígena no Amazonas. É assim que a maioria das pessoas enxerga, né? E aí, tudo isso assim, é uma falta mesmo de informação que vem por conta da falta dessa discussão, né? Desse debate nas escolas. Né? As escolas não discutem a questão indígena, e quando fala ainda, né, dos indígenas, ainda trata como indígena do passado, né? É incrível como que ainda hoje os livros didáticos falam os indígenas viviam, moravam, andavam, né? Sim. Vestiam ou não vestiam, mas é como se os indígenas não existem hoje. Sempre trata dos indígenas do passado. E aí, como não fala do indígena hoje, dos problemas que a gente enfrenta, né? Da luta que a gente trava aí com o poder político, com o poder econômico para garantir a nossa existência, né? Então, isso faz com que as pessoas ainda fiquem no imaginário do indígena, ainda com aquela visão do passado, né? E aí é muito comum a gente encontrar hoje ainda crianças, né? 5, 6, 7 anos de idade, de olhar para um indígena e dizer, mas tu não é índio, tu não parece índio, tu não parece índia, né? Como já falaram para mim muitas vezes. Então, a reação dessa criança é exatamente uma amostra do que é ensinado na escola, né? De olhar o indígena ainda com a peninha na cabeça, com a pintura no rosto, se não tiver isso, não é indígena. Sim. Então, é preciso, né, trabalhar isso desde o ensino básico mesmo, de mostrar o indígena como ele é. Que a gente tem, sim, nossas vestimentas, né, nossos cocá, nossos colares, nossas coisas, que tudo isso é bonito, né, e as pessoas gostam de olhar e acham bonito, mas que não é só para achar bonito, é para respeitar, né, a cultura, é para respeitar essa diversidade, né, e para entender, né, que sem isso a gente continua sendo a mesma pessoa. A gente não perde a identidade quando tira ali, né, nossa forma de se arrumar, né, de se vestir. Então, é inaceitável, né, isso, a gente vê as crianças ainda olhando para a gente e questionando quem é, quem não é, pela aparência, né, ou pelo que está usando. E aí, né, completando esse assunto, o governo hoje está investindo pesado, né, nessa questão de considerar indígena aqueles que estão nas aldeias. Saiu agora essa nova regra da FUNAI, né, do reconhecimento da identidade indígena. E aí, quando ele traz isso, ele quer restringir, inclusive, o número, né, da população indígena no país, porque aí, considerando somente aqueles que estão dentro das aldeias ou áreas regularizadas, cai para metade a população indígena no país, né? E aí ele se responsabiliza somente com aqueles ali que está no número dele, como aconteceu agora na vacina, né? É o número X para aqueles que estão dentro das aldeias. E aí o restante, né? Ele, tipo, lava as mãos e não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Então, assim, a luta hoje do movimento indígena é para que o Estado brasileiro reconheça os indígenas, né? Independente de onde ele viva, né? Independente da localização geográfica, da área demarcada ou não, né? Todos os indígenas, né, que tá ali, eles sabem onde é o seu território tradicional. Agora, o Estado não demarca, né? Mas isso não quer dizer que o indígena não está ali dentro da sua área, né? Do seu território. É o Estado que está errado, né? E não nós. Sim. Ele que não está cumprindo com a sua missão, né? Com o seu papel enquanto estrutura, né, de Estado. E aí questiona, né, e coloca os indígenas ali numa situação de maior ainda vulnerabilidade, né? Exposto aí à marginalidade, à violência, ao racismo, a tudo, né? Ao abandono. Sim. Quando você está falando, acho que tem tudo a ver. Eu lembro que duas frases suas assim, que me marcaram assim, quando eu te ouvi falando. Tem a ver quando você está comentando essa diversidade dos povos indígenas. São mais de 300 povos, você está falando sobre isso, mais de 270 línguas diferentes, né? A vastidão desse universo indígena no país. E quando você fala, né, que a frase sua, né, que
a aceitação da diversidade está na raiz das nossas culturas, né? E aí uma outra frase sua que você fala assim: a ancestralidade sempre ensinou que o sentido da vida é coletivo. Eu acho essa frase linda, assim, e queria saber a sua opinião hoje. Qual seria o principal ensinamento que a gente teria para aprender hoje, assim, de toda essa sabedoria dos nossos ancestrais? O que você acha que ainda é esse sentido do coletivo, esse entendimento da diversidade, não só humana, como, né, ambiental, vegetal, animal, né? Como é que você vê isso? Olha, essa questão da diversidade, acho que ela é cada dia mais necessária, né? Eu falei aqui agora há pouco que o Brasil, né, a sociedade brasileira não reconhece a diversidade, né? E quando eu falo de diversidade, eu estou falando não só da diversidade étnica, nós indígenas, enquanto 305 povos, né, no Brasil, mas estou falando da diversidade, né, de pessoas mesmo, de negros, né, de LGBTQI+, né, de pessoas da periferia, de pessoas com deficiência, né, que está aí todo mundo à margem e tratados, né, totalmente de forma assim, né, totalmente assim, indiferente, né? São pessoas que estão assim indiferentes a tudo. E aí isso traz fortemente essa ideia ainda do preocupar com o outro, né? Assim, que é uma ação individual, ela precisa beneficiar o coletivo. É como eu estou falando agora, a própria vacina, de novo, né? Vamos todo mundo tomar a vacina, todo mundo tomar a vacina, porque é uma ação individual que vai beneficiar o coletivo. Né? Então, toda e qualquer ação, né, assim, individual, ela precisa ter esse sentido também, né, de garantir né, assim, que chegue, que alcance um número maior de pessoas. Então, eu acho essa questão do princípio do coletivo, ela é fundamental cada dia mais, né? Inclusive para a gente mudar esse modelo de sociedade, porque o individualismo ele aumenta a destruição, né? Porque aí cada um quer o seu, cada um todo o tempo, né? Querendo mais e mais o seu. Se você utiliza, né, as formas coletivas de vida, o uso coletivo da terra, por exemplo, nos povos indígenas, né? O uso coletivo da terra. Isso está sendo muito atacado agora também, né? Esse governo está incentivando muito essa questão do individualismo, né? O indígena precisa aderir ao agronegócio, né? O indígena precisa gerar a sua renda, né? Tal. Tudo bem, precisa. A gente não está falando que nós temos que morrer pobre, né? Não precisa. Né? A gente precisa, sim, acabar com essa desigualdade nesse país, né? Que cada dia se escancara cada vez mais, e agora com a pandemia, né? Ficou muito mais evidente ainda, né? A desigualdade social, econômica, né? No país. Nós, indígenas, estamos nessa aí. A gente precisa acabar, né? Ser um país mais igual. Mas, para você defender essa igualdade, né? Não precisa acabar com as práticas coletivas, de forma alguma, né? Nós temos que fortalecer cada vez mais as práticas coletivas, né? E são cada vez mais necessárias para a gente poder, inclusive, salvar o planeta, né? Sim. E reduzir aí essas formas de consumo que existem hoje. Isso, olha, eu por mim ficava conversando com você até amanhã, né? Mas, a gente terminar aqui o tempo que eu combinei com você, mas eu queria terminar nosso papo, vamos dizer, com essa bênção dessa ancestralidade, desse coletivo nosso, mas sobretudo assim, com essa força, né, das mulheres mesmo, indígenas, né? Tem um trecho da declaração do Conselho Internacional das 13 Avós Nativas, né, que é uma entidade que reúne anciãs de várias tradições. O trecho dessa declaração, elas falam assim: formamos uma só unidade. Nossa aliança é de preces, educação e cura. Nos juntamos a todos aqueles no mundo que honram o Criador, que trabalham e rezam pelas nossas crianças, pela paz mundial, pela cura de nossa Mãe Terra. Nesse sentido, Sônia, assim, você, como uma representante dessa ancestralidade mesmo, na força feminina indígena, qual seria a sua prece nesse momento, o seu chamado de ação
para todos nós nesse momento, se pudesse fazer agora? Reflorestar. Reflorestar mentes, ideias, pensamento e coração. Só assim nós vamos conseguir reflorestar todos os territórios, salvar os ecossistemas, né? E aí, assim, a gente juntos salva o planeta. Então, reflorestar, acho que é a mensagem do momento, né? Não no sentido só de plantar ali, mas reflorestar principalmente as suas ideias. Que coisa linda, Sônia. Sônia, mais uma vez, então, ó, te agradeço de coração, sinceramente, viu? Muito obrigado mesmo pela sua confiança, generosidade, tá? E, sobretudo, pelo seu trabalho, né? Por estar aí na linha de frente, defendendo, né? Reflorestando, né? Nossas mentes, nossa vida. Eu muito agradecido mesmo, de coração, por tudo, por sua presença, seu trabalho. Tá joia, obrigada, Lauro, também, né? E aí estamos juntos, tá? Essa luta é de todo mundo, essa luta é nossa, e vamos em frente, né? Para enfrentar os velhos e novos desafios. É isso aí, Sônia. Obrigada. Vamos que vamos. Obrigadão mesmo, Sônia. Valeu. Tchau, Sônia. Valeu, tchau, tchau.